A paz, Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma mensagem muito simples, uma mensagem rápida, falando sobre a palavra de Deus. O mais importante, meus irmãos, em qualquer igreja, em qualquer culto, é a palavra, irmão. É o momento mais importante. É o momento que, meus irmãos, por quê? Porque a palavra é Cristo. A Bíblia diz aqui, em Apocalipse 19, estou aqui com a Bíblia Sagrada, em Apocalipse 19, no verso 13, vai dizer assim, ó: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é esse que os exércitos do céu seguiam? Que o nome dele é a palavra de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos. É Ele que salva, que morreu por nós, que nos limpa, que nos cura, que muda a história, as vidas. E Ele é a palavra. João 1. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que maravilha! Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo. 1 João 5,7 vai dizer assim: são três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Então, prioridade. A Bíblia diz que o evangelho é cristocêntrico, ou seja, Jesus é o centro da palavra. As escrituras sagradas, desde o Velho até o Novo Testamento, no Velho apontava para Cristo, no Novo o próprio Cristo esteve para ensinar. E no Velho também estava, mas o evangelho já apontava para ele. Quando nós vemos ali Abraão, Deus ali, e Abraão foi sacrificar Isaac, e Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaac. Quando nós vemos lá no Egito, o povo foi ser liberto do Egito, e ali, na ceia, na Páscoa, Deus ali falou para eles ali matar ali o cordeiro e passar o sangue na verga das portas. Porque ali passaria as pragas, passaria a morte e não entraria naquela casa. Ou seja, o cordeiro, a Bíblia deixa claro no Novo Testamento que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então veja como a Bíblia sempre mostra a salvação em Cristo. No Velho Testamento a Bíblia sempre direcionou, olha, ali Isaac foi salvo porque no lugar dele morreu o cordeiro, por ele, no lugar dele, para salvá-lo. Olha que maravilha, aleluia. Já começa a sentir a presença de Deus. Olha o mistério de Deus, meus irmãos, que maravilha a palavra de Deus. Então Deus proveu o cordeiro para salvá-lo. No Egito também o cordeiro, que foi ali, que comeram ali a ceia, ali comeram ali da carne do cordeiro, aleluia, e ali passaram o sangue na verga das portas como proteção. Quem é esse cordeiro que a Bíblia apontava para o cordeiro? O cordeiro da salvação, o cordeiro que livra, o cordeiro da libertação, o cordeiro que cura, o cordeiro de Deus. Oh glória! Ori canta sebe alabaça. Esse cordeiro, glória a Deus, aleluia, que morreu por nós, morreu por você, morreu por mim. Que maravilha, meus irmãos. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Nós vemos tantas pessoas, meus irmãos, se decepcionando. Nós vemos tantas pessoas, muitas das vezes, meus irmãos, se escandalizando. Irmãos indo até a internet profetizando que vai acontecer como agora no dia 30. Aí o irmão, creio que um homem de Deus, mas não teve, de repente, sabedoria de distinguir, de repente, o que foi a voz de Deus, ou o que foi o seu coração, ou o que foi a carne. Não sabemos o que aconteceu, mas não só ele, mas profecias que se espalhou para todo lado, meus irmãos?
que se espalhou para todo lado e que não se cumpriram. Falou que ia morrer as pessoas caídas pelas calçadas, nos mercados, faltando ar, caindo nos mercados, e que ia ser uma situação que ia passar no mundo inteiro, e quer dizer, causando pânico na população, causando medo na população, e não se cumpriu. Deu data e tudo, dia 30, que ia acontecer e não aconteceu. Meus irmãos, não aconteceu, ainda que muitas pessoas realmente partiram, infelizmente, porque a gente não deseja a morte de ninguém, né? Mas infelizmente muitas pessoas partiram sim, mas não da forma que o irmão falou ali, que ia ser algo catastrófico, mundial, e que ia sair em todos os jornais da internet, né? E o que saiu na internet, infelizmente, foi, né, meus irmãos, ali uma coisa que deixou muita gente com medo. Pessoas que tinham depressão ficaram desesperadas, pessoas que tinham síndrome do pânico com certeza ficaram desesperadas. Então, e outras centenas de profecias aí, só de tsunamis, que ia ter tsunami no Brasil, acho que teve umas 20 profecias o ano retrasado, mas o ano passado, e quer dizer, essas coisas se espalham, acaba não acontecendo nada, né, naquele momento, porque não foi Deus que falou, que se fosse Deus que falou, aconteceria, a não ser que o povo tivesse como, mas pastor Tiago, lá em Nínive, o povo lá em Nínive se arrependeram, irmão, o povo de Nínive se arrependeram mesmo, jejuaram ali, nem os animais puderam comer, até os animais jejuou, irmão, foi algo tremendo, a cidade inteira ali. Irmão, você vem falar pra mim que o povo de hoje está se arrependendo, irmão? O povo não vê a hora de fazer um pagode, irmão, de tomar uma cerveja e ir pra gandaia, meus irmãos. Falar pra mim que o povo tá se arrependendo, onde que o povo tá se arrependendo? Né, meus irmãos? O povo tá doido é para as coisas voltar ao normal, para ele seguir a vida dele, boa, ele não tá nem, entendeu? Se as coisas voltar ao normal, a hora que voltar ao normal, nem de Jesus ele vai lembrar de tudo quanto é coisa que ele tem que fazer depois que ele vai lembrar de Jesus, irmão. E vem falar para mim que a nação brasileira tá se arrependendo? Né? A nação brasileira hoje, meus irmãos, é uma das nações que mais entristece a Deus, irmão. Mais entristece a Deus, é corrupção no meio do evangelho, é um monte de mentira, irmão. Um monte de ensinamento que distorce as escrituras, a palavra de Deus, irmão. Né, que não fala mais de salvação. Hoje, se você vai na igreja, irmão, você independente de placa, viu, irmão? Não tô aqui falando de placa nenhuma, não, porque esse negócio de placa, pra mim, o que salva é Jesus Cristo, entendeu, irmão? Agora eu falo pros irmãos, analisa comigo, irmão. A gente é pregador da palavra, você vai na igreja, você pega uma palavra ali que, né, receba, que é a vitória, a bênção, o milagre, a chave, a cura, irmão, é glória, pessoal pulando, rodopiando, é uma maravilha, benção, graças a Deus, né? Mas começa a pregar o arrependimento, começa a pregar o juízo de Deus, começa a pregar contra o pecado para você ver o que vai acontecer. Aí ninguém pula, irmão, ninguém salta, ninguém rodopia, entende? Aí não pode, não, aí, entendeu? Então quer dizer, uma situação, meus irmãos, né? Graças a Deus nós temos liberdade para pregar, onde eu congrego me dão liberdade para pregar, nunca me barraram, graças a Deus. Pastor lá, homem de Deus, mas eu tô falando no termo geral. No termo geral, né, irmãos? O que acontece? Muitas das vezes, meus irmãos, hoje o evangelho, ele é um evangelho muito distorcido, irmão, do que era nos dias de Jesus, do que realmente Deus quer, em muitos lugares, não em todos, mas em muitos lugares. Eu não vou ficar citando nomes, mas os irmãos sabem o que eu tô falando. É muito engano, focado só em dinheiro, em coisas materiais, né? Focado em coisas, irmãos, que a própria Bíblia diz que aquele que só se preocupa com coisas terrenas, irmão, é o mais, aquele que espera, a Bíblia diz assim, ó, aquele que espera Cristo só nesta vida terrena é o mais miserável dos homens. Mais miserável dos homens. Porque Jesus veio para trazer vida eterna e salvação. Essas coisas terrenas vai ficar tudo aqui, meus irmãos. Você morreu, você não leva nada. Nem nada, nem dinheiro, nem casa, nem carro, nada. Então quer dizer, o evangelho é vida eterna e salvação. Mas agora, como você não ser enganado? Como você não tropeçar? Como você não se acabar se desiludindo com tantas coisas, tantos escândalos que estão acontecendo aí? Né, meus irmãos? Tem pastor tudo quanto é jeito hoje, né, irmão? Tem homem de Deus, mas tem pastor que fuma, tem pastor que bebe, tem pastor que trai a mulher, tem pastor que mente, tem pastor que... Irmão, tem de tudo, irmão. Né? Tem pastor casando com outro pastor. Então, quer dizer... Entendeu, irmão? Então você precisa conhecer as escrituras para você saber o que é de Deus, o que não é, o que está andando em retidão, o que está pregando mentira, o que está falando a verdade, meus irmãos. Jesus é a palavra, é Ele que nos salva. Então fica na palavra, né, meus irmãos? Que a gente venha dar mais valor à palavra, prestar mais atenção na palavra. Porque, meus irmãos, são irmãos, muitas das vezes, meus irmãos, tem lugares que é 20 minutos de palavra, irmão, e 40 minutos de revelação, irmão.
Deus revela? Revela, irmão. Deus revela, sim. Mas 20 minutos de palavra, 30 minutos de palavra, irmão, e 40 minutos, meia hora de revelação, irmão. Nem João na ilha de Patmos recebeu tanta revelação assim, meus irmãos. Entendeu? Então muita coisa é Deus, muita coisa é carne. Tem coisa que não é Deus, irmão. Agora, Deus usa os profetas? Deus usa, irmão. Deus usa sim. Tem irmãos que Deus usa poderosamente no dom de revelação. Né, meus irmãos? Mas nós estamos vendo muitas pessoas se decepcionarem, irmãos. Por quê? Porque principalmente na internet, irmão. Hoje em dia todo mundo acessa a internet. Então é tanta revelação, irmão, que é incrível. Tem live que você vê aí, irmão, é 1 hora, 2 horas só de revelação. Nem palavra prega mais. É só receba, Jesus está falando, Jesus disse, Jesus falou. E muitas das vezes Jesus não falou nada, irmão. Porque Jesus também não vai ficar falando com qualquer um assim toda hora, não. Entendeu? Deus fala com quem é dele, fala no momento certo. E pode falar até com quem está afastado, mas no momento certo, irmão. No momento certo. Falar para você, o Espírito Santo de Deus, ele sopra no ouvido. Você ali, o Espírito de Deus fala com você no seu consciente. Mas ouvir a voz de Deus mesmo, ouvir a voz de Deus do céu, irmão? Meus irmãos, o povo lá, o povo que estava saindo do Egito lá no deserto pediu para ouvir a voz de Deus. Deus mandou eles santificar. Eles santificaram 3 dias. Quando Deus falou com eles, eles não suportaram. Pediram para Moisés, para Deus parar de falar, que eles não aguentavam tamanho poder e glória, meus irmãos. E um monte, irmão, pelo amor de Deus, e um monte de gente aí, meus irmãos, você vê, sabe, tem uma vida totalmente distorcida do que o evangelho pede, falando que Deus está falando toda hora, 10, 20, 30 vezes. Ô, meu irmão, para com isso, meu. Para com isso, é o engano dos últimos dias, meu. Infelizmente, muita gente aí que não tem experiência, acaba, né, não sabe discernir, né, meus irmãos, e acaba ali sofrendo, sendo enganado, se decepcionando, e acaba se afastando de Deus, mas Deus não tem culpa, é o homem que é terrível, né, meus irmãos. Fala para os irmãos, Deus falou comigo uma vez, irmão, dos céus, eu ouvi a voz de Deus dos céus. Deus falou comigo, né? E não foi assim andando na rua em sonho, Deus falou comigo, foi algo tão tremendo, irmão. Era uma voz que eu me estremeci inteiro. Deus falou comigo, filho, prega a minha palavra. Deus falou comigo. Meu pai, pastor Cício, Deus falou com ele andando na rua, Deus falou do céu. Mas foi uma... irmão, Deus não fala com qualquer um. E Deus não fala, não é 24 horas falando com esses crentes aí que o cara tá andando pior que quem tá no mundo, irmão. Entendeu? Falando que Deus está falando, né? Deus está falando.